Essa é uma ideia bastante poderosa, colocada, na verdade, por Dolph Schluter em 1996, nesse artigo, de que a evolução seguiria linhas de menor resistência evolutiva. O que isso quer dizer? A evolução vai na direção que tem mais variação genética. Isso está exemplificado nesse gráfico aqui, tá? Eu tenho a correlação genética entre os dois caracteres, tenho a média da população, e vocês estão vendo que a seleção está puxando essa população para o ótimo que está aqui em cima. Mas repara que, como eu tenho mais variação genética nessa direção, acaba que a população inicialmente vai respondendo nessa direção, ao invés de ir na direção de aumento ótimo da aptidão. Então, a seleção está atuando, está tendo uma resposta evolutiva, mas essa resposta evolutiva não é exatamente na direção de otimização de todos os caracteres, e sim na direção que contém a maior variação genética. Ora, Schluter então chama atenção de que essas correlações genéticas entre os caracteres são uma forma de restrição evolutiva. O que é uma restrição evolutiva? É qualquer coisa que altere a direção que a evolução toma, a taxa com que ela ocorre ou a magnitude dessa mudança evolutiva. Isso vai ser capturado, moçada, na matriz de variação e covariação genética, na matriz de correlação genética entre os caracteres, tá? E para exemplificar isso, eu coloquei aqui um exemplo de dois caracteres que estão correlacionados, tá bom? E repara que este eixo aqui, ó, que eu chamei de PC1, é o eixo de maior variação genética, tá? Ele tem o dobro da variação que esta outra direção no espaço. Esses eixos são chamados de componentes principais. A matemática disso não importa nesse momento, mas importa vocês sacarem que a variação compartilhada entre vários caracteres pode ser resumida numa direção que contém a maior parte da variação. Nesse caso, vocês estão vendo que a maior parte da variação nesses indivíduos, que são as bolinhas, está nessa direção aqui, tá bom? Eu vou aplicar agora seleção, gradiente de seleção em cor escura, e vocês vão ver as respostas evolutivas na média a esses gradientes de seleção, tá? Todos eles têm a mesma força, têm a mesma intensidade. Então, primeiro eu aplico seleção nessa direção aqui, ó, tá bom? Que tem muito menos variação genética do que nessa direção. Olha o que acontece. A população evolui um pouquinho naquela direção, tá bom? É a seta amarela. Agora eu aplico seleção nessa direção aqui. E repara que essa direção, ao selecionar para cá, eu vou pegar indivíduos que são maiores tanto para o caráter 1 quanto para o caráter 2. O resultado é que a direção que a evolução toma é enviesada. Ela não vai na direção que a seleção estava puxando. Ela é enviesada na direção de maior variação genética. Ela é defletida da sua trajetória ótima. Tá claro? Isso daqui é um efeito dessa restrição imposta pela variação e covariação genética dos caracteres, por como os caracteres estão correlacionados. E o outro exemplo é a direção na seleção azul, olha lá. E olha como a resposta foi grande. Por que o deslocamento da média foi tão grande? Porque nessa direção que a seleção está atuando, eu tenho muita variação genética. Isso é absolutamente intuitivo. Se eu tenho muita variação genética, é mais fácil eu mudar naquela direção. Portanto, para uma mesma intensidade de seleção, a mudança na média vai ser muito maior aqui nessa direção. Tá claro, moçada? Então vocês estão vendo que a seleção vai interagir com os padrões de herança para produzir a mudança evolutiva. Se eu tenho muita variação genética na direção que a seleção está puxando, a minha resposta média dos caracteres vai ser grande. Se eu tenho pouca variação na direção que a seleção está puxando, a minha resposta, o deslocamento na média dos caracteres, vai ser muito menor. Tá claro? E essa ideia pode ser representada nesse slide aqui. Nesse slide eu tenho três populações, A, B e C. As três populações estão sofrendo seleção para chegar nesse pico adaptativo aqui, tá?
Imagina que isso daqui é como se fosse um mapa da superfície da Terra. Então isso daqui é o topo do morro, e isso daqui é o sopé do morro, tá bom? São isoclinas de aptidão. É como se fosse uma escadinha. Nessa direção eu estou subindo a aptidão para chegar no topo do morro. Tudo bem? Então A, B e C estão sendo selecionados para chegar nesse topo. Mas repara que tem uma correlação genética negativa entre X e Y nas três populações. Olha o que vai acontecer na população A. Ao selecionar para cá, eu estou selecionando justamente na direção que tem muita variação genética. A população responde de forma linear e rapidamente chega nesse pico. Em 3 ou 4 gerações ela já está aqui em cima. Ó. Ela mudou muito a sua média a cada geração. Por quê? Porque eu tinha muita variação genética naquela direção. Por outro lado, a população B, que também sofreu seleção para cá, tinha muito menos variação disponível para a seleção atuar. Ela também responde de forma linear, mas os passos a cada geração, que são essas setinhas, são muito menores. Eu vou evoluindo mais lentamente para chegar naquele pico. Tá claro? Talvez o caso mais interessante seja o da população C. A seleção está puxando para cá, ó, para um aumento, para uma diminuição do caráter X grande e para uma diminuição bem pequenininha do caráter Y. Ora, mas o que aconteceu? Ao selecionar para cá, eu fui influenciado por essa direção aqui, que é a direção que tem maior variação genética. A população inicialmente responde nessa direção, na direção de incremento do Y, aumento do Y e diminuição do X, simplesmente porque eles estão geneticamente correlacionados. O X diminui de tamanho, mas ao diminuir de tamanho, ele leva o Y junto, tá claro, gente? E o Y acaba aumentando de tamanho, porque eles estão negativamente correlacionados. É o que aconteceu na população dos tentilhões. Tá claro? Só que lá era uma correlação positiva entre os dois caracteres. Então repara que a população inicialmente tem a sua trajetória evolutiva enviesada para ir nessa direção. Só que aos poucos ela vai chegando aqui no pico, numa trajetória que é curvilinear. Ela não é linear. Ela vai fazendo uma curva para chegar aqui. E isso é influência desses padrões de variação e covariação genética, dessa modularidade, dessa correlação genética negativa entre os caracteres. Então Schlöter apresentou uma ideia muito poderosa, a ideia de que onde tem mais variação genética é mais fácil mudar, e isso vai introduzir um viés na evolução. A seleção pode estar atuando numa direção, mas eu vou responder numa outra direção, não necessariamente na direção que está sendo otimizada, porque depende da variação genética subjacente. Tudo bem, gente? Legal. Então acho que só faltou uma coisa para a gente examinar no finalzinho dessa aula. A gente falou de seleção direcional, a gente falou de adaptação, a gente mostrou que nem sempre a direção que a seleção puxa é a direção que a evolução vai tomar. E ficou faltando um processo evolutivo que a gente não olhou ainda: deriva genética. E deriva genética, gente, tem alguma relação com a evolução dentro desse contexto de vários caracteres ao mesmo tempo? Vamos dar um passo para trás e vamos pensar em como é que a deriva genética atua sobre as frequências alélicas. Eu peguei 2 exemplos aqui, tá bom? 6 populações, cada uma com uma cor diferente. No primeiro caso, todas elas começam com 50% de um tipo de alelo. E no segundo caso, elas começam com 95% de um tipo de alelo. Tudo bem? O tamanho populacional é de 100 e vocês estão vendo a evolução sob deriva simulada para essas 6 populações. Ao final desse processo, essas 6 populações, e essa era a expectativa teórica, por um acaso, deu que 3 populações se fixaram para um dos alelos e 3 populações se fixaram para o outro alelo. Teve bastante divergência na frequência alélica entre esses 2 grupos de
3 populações, certo? 3 populações para um lado com 100% de uns dos alelos, 3 populações para o outro lado com 100% do outro alelo. Essa é uma divergência que a gente chamaria de grande, uma divergência máxima nas frequências alélicas desses conjuntos de populações, certo? E elas começaram com bastante variação genética, concordam? Porque elas tinham o máximo possível, 50% de um tipo de alelo, 50% do outro tipo de alelo. Já no segundo caso, elas começam com muito menos variação genética. Por quê? Porque 95% dos alelos são de um tipo. E é natural que a maioria das populações, nesse caso, se fixem para um alelo que já tinha 95% de presença nessas populações, de frequência, certo? Porque é muito mais fácil fixar esse alelo do que você perder esse alelo ao longo do tempo, como aconteceu com essa população amarela. A divergência no final desse processo, ou seja, as diferenças nas frequências alélicas entre essas populações, é muito menor do que aqui em cima. Por quê? Porque 5 delas se fixaram para o mesmo alelo. Elas são idênticas. E só uma se fixou para o outro alelo. Então, sob deriva genética, você espera que quanto maior a variação genética, maior as diferenças ao final do processo. Ora, vamos transpor esse raciocínio para vários caracteres ao mesmo tempo? Assumindo que as relações entre os caracteres permanecem as mesmas, ou seja, as correlações genéticas, a covariação genética entre os caracteres, é mais ou menos a mesma ao longo do processo, tá bom? E isso é um pressuposto razoável porque a deriva não está livre para mudar as frequências alélicas ao bel prazer, ao acaso. Porque existe um desenvolvimento e uma função compartilhada entre eles. A deriva não pode pegar genes que são cruciais para o desenvolvimento e ir alterando eles aleatoriamente até eles perderem a função, por exemplo. Você vai quebrar o desenvolvimento. Então tem um tipo de seleção que está atuando para manter as associações entre os caracteres, do ponto de vista de desenvolvimento e função, mais ou menos estáveis. E isso é o que a gente viu lá no começo da história de modularidade, quando Berg, Olson e Miller disseram com todas as letras que função e desenvolvimento compartilhado criavam essas associações entre os caracteres, esses padrões de modularidade. Então vamos partir desse pressuposto aqui para o nosso raciocínio, tá? Vamos assumir que as associações entre os caracteres são relativamente estáveis. Vamos ver o que acontece com a média das populações oriundas de uma população ancestral e que passam a evoluir sob deriva genética. Isso pode ser representado por esse gráfico, tá bom? A gente tem 2 caracteres, a população ancestral está aqui no meio, em cinza. Vocês estão vendo aqui a elipse que contém 99% dos indivíduos dessa população lá para trás, quando começou o processo de deriva. Não tem diferença na aptidão em qualquer valor que essas médias assumam, tá bom? E vocês estão vendo que tem muito mais variação genética nessa direção do que nessa direção, concordam? E que esses 2 caracteres estão positivamente correlacionados. Ao longo do tempo, várias populações divergem dessa população ancestral e elas seguem essas trajetórias ao acaso. Ó. Tá vendo? Cada setinha aqui é a trajetória de uma dessas populações sofrendo evolução por deriva. Olha o que aconteceu ao final desse processo. Depois de várias gerações, vocês estão vendo que essa elipse maior captura a divergência na média dessas populações. Tudo bem? Essa é a média dessa população, essa é a média dessa população, essa é a média dessa população e assim sucessivamente. E vocês estão vendo que tem muito mais divergência na média nessa direção do que nessa direção. Na verdade, a evolução entre as populações segue o padrão da população ancestral, da variação e da covariação na população ancestral. Onde eu tinha mais variação genética foi onde eu encontrei mais divergência na média dessas populações. Onde eu tinha menos variação genética é onde eu encontrei menos divergência na média entre estas populações ao final do processo de deriva.
Então repara que os padrões de modularidade interagem tanto com o processo de seleção direcional quanto com o processo de deriva. E em ambos os casos vai afetar como esses processos atuam. Onde tem mais variação é mais fácil mudar, seja por seleção natural, seja por deriva genética. Mais ainda, eu posso ter evolução correlacionada entre caracteres, não apenas porque a seleção está atuando sobre eles, mas porque a própria deriva, atuando sobre esse padrão correlacionado, vai produzir uma divergência correlacionada de x e y. As populações, em geral, vão seguir esta linha, a linha de menor resistência evolutiva. E você vai ver mais divergência ao longo desta dimensão da linha que tem mais variação genética. Então as populações ou vão aumentar muito de tamanho nos dois caracteres, ou diminuir muito de tamanho nos dois caracteres. Então, a deriva tem uma característica de proporcionalidade da divergência. A divergência entre as populações vai ser proporcional ao tanto de variação que você tinha no começo do processo. Se eu não tinha praticamente variação nenhuma no começo do processo, eu não vou ter divergência entre as populações, tá claro? E se eu tinha muita variação, eu vou ter bastante divergência entre as populações nessa direção que tinha bastante variação. Então reparem que os padrões de modularidade interagem com ambos os processos. Beleza, gente? Isso encerra essa nossa aula e esse grande bloco de genética quantitativa e evolução em caracteres contínuos. E na próxima aula a gente vai falar sobre unidade de seleção e alvo de seleção. Até lá!